Salmo de número 100. Nos diz assim a palavra infalível, inerrante e poderosa do nosso Deus. Salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia. Amém. Meus irmãos, um dever que é muito enfatizado na Bíblia é o sermos gratos a Deus. A palavra de Deus, ela requer de nós que nós sejamos pessoas gratas, que nós reconheçamos a bondade, a misericórdia, o favor do Senhor para conosco e venhamos a render graças ao seu santo e precioso nome. A ponto da palavra de Deus, o Espírito Santo, por meio da palavra, nos dizer lá em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, Deus quer e exige de nós que nós sejamos gratos a Ele e que nós expressemos isso de maneira prática em ações de graças. E nos Salmos nós temos muitos textos que nos convocam a render graças ao Senhor, a reconhecermos os benefícios do nosso Deus e prestarmos louvor com ações de graças. E eis aqui um exemplo disso, o Salmo de número 100. É um salmo de ações de graças, como deixa claro aí o título. Esse título que está aí logo acima do Salmo, Salmo de Ações de Graças, ele é inspirado por Deus, ele faz parte do primeiro versículo na Bíblia hebraica. Portanto, este salmo, ele é um salmo de ações de graças. Contudo, quando nós lemos o salmo, e se você atentou para a leitura, as ações de graças só aparecem no versículo 4. Apenas no versículo 4 nós somos convocados a render graças ao Senhor. Tudo no Salmo nos remete ao culto público, à reunião solene do povo de Deus para prestar o culto e adoração que são devidos a Deus. Inclusive, isso está indicado nas palavras: celebrai com júbilo ao Senhor, servi ao Senhor, apresentai-vos diante dele. Então, tudo isso aponta para o culto, para a reunião, quando o povo se reúne, o povo da aliança, para adorar a Deus. Por exemplo, no versículo ainda, ah, quando ele diz, no versículo 4, entrai por suas portas, nos seus átrios, os átrios eram exatamente aquela área externa da nave do templo ou do tabernáculo, primeiramente. Então, o que nós observamos? Que este salmo é um salmo de ações de graças, mas o conteúdo dele versa muito mais sobre a adoração, sobre a reunião solene do povo de Deus, a reunião do povo da aliança com o Deus da aliança. Então nós aprendemos uma lição importante aqui e gostaria muito que nós gravássemos essa lição em nosso coração, que a melhor maneira de rendermos graças ao Senhor é no contexto do culto público, quando nós nos reunimos na casa do Senhor, com o povo do Senhor, para adorá-lo e bendizê-lo. Vejam, aqui está claro no Salmo. É um salmo de ações de graças, mas o salmo versa sobre o culto e as ações de graças dentro do culto. Portanto, meus irmãos, não existe melhor ocasião para rendermos graças ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado do que esse momento aqui, o culto público a Deus. Virmos até aqui, nos reunirmos e rendermos graças ao Senhor e dizer: Senhor, obrigado por
todos os teus benefícios. Fazermos como o salmista diz lá no Salmo 3, no Salmo 103, digo, quando ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, Ele quem sara todas as tuas enfermidades, é Ele quem te salva da morte. E ele sai elencando os muitos benefícios do Senhor para com ele. Assim, devemos fazer no culto público, render graças pelos muitos benefícios. E eu gostaria ainda, irmãos, nessa parte introdutória, que vocês percebessem aqui no Salmo, que esse Salmo se constitui numa convocação universal. O salmista está convocando todas as terras. Versículo 1 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Depois, no versículo 4, ele fala ao povo do Senhor, dizendo que nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, o salmista, mesmo num contexto de adoração, ele está fazendo uma convocação universal para que não só o povo da aliança, mas todos os povos adorem e bendigam o nome do Senhor. Porque, meus queridos, o nosso Deus, ele não é um Deus tribal, ele não é um Deus que tem um domínio limitado, ele domina sobre tudo e sobre todos, até mesmo sobre aqueles que não o reconhecem como Deus. E o salmista, então, está fazendo essa convocação universal. E é muito interessante, meus queridos, quando nós olhamos aqui para o contexto desse salmo, porque ele fecha uma série de salmos que começa lá no Salmo 93, salmos que celebram a Deus pela sua realeza. Se você olhar os salmos anteriores aqui, são salmos que falam sobre Deus como rei, como por exemplo, Salmo 97, reina o Senhor, regozijem-se os povos. Salmo 99, reina o Senhor, tremam os povos. Salmo 93, reina o Senhor. Então vejam, esses salmos celebram exatamente a realeza de Deus. Que Deus, o Deus eterno, o Deus que criou os céus e a terra, ele é rei sobre tudo e sobre todos. E por isso todos os povos devem adorar o Senhor. Como diz a palavra no outro lugar, todo ser que respira, louve ao Senhor, porque ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. E aí nós podemos perceber que mesmo no contexto de adoração como nós estamos aqui, nós nunca podemos perder de vista a nossa missão de alcançar todos os povos. Porque a missão que nós temos de alcançar os povos é para que os povos venham e adorem o único Deus vivo e verdadeiro. E por isso, meus amados, como povo de Deus, como povo da aliança, como povo que adora o único Deus vivo e verdadeiro, nós temos que convocar os povos, os ímpios, por meio da pregação do Evangelho e dizer: venham adorar o único Deus vivo e verdadeiro, abandonem as suas idolatrias e venham se prostrar, como nós cantamos agora há pouco, diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Reconheçam a realeza do nosso Deus. Então, nós não podemos perder de vista isso nunca, e é o que nós temos aqui. Então, deste salmo de ação de graças, feita essa parte introdutória, eu quero destacar duas questões aqui. Primeiro, e tem a ver com adoração, o modo como devemos adorar a Deus. E a segunda questão que quero destacar neste salmo é exatamente o seguinte: os motivos por que devemos adorar a Deus. Então vamos olhar para essas duas questões. Começando pela primeira, como devemos adorar a Deus? E aí nós podemos perceber do versículo 1 até o versículo 4. Como devemos adorar a Deus? Quanto aos nossos sentimentos, às nossas emoções, observem, versículo 1.
celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo. Essa expressão é a tradução de uma palavra hebraica que significa gritai de alegria. Ou seja, o culto é um ambiente, é um contexto no qual nós devemos estar alegres. E ele está dizendo, gritem de alegria, porque nós estamos diante do Deus eterno, do Criador dos céus e da terra, daquele que é infinito, eterno, maravilhoso, sobremodo elevado, acima de tudo e de todos. E nós então nos apresentamos na mediação de Cristo para adorar e bendizer esse Deus maravilhoso. E nós devemos fazê-lo com alegria, com júbilo. E ele então diz, gritar de alegria. E na continuidade do texto, nós podemos perceber, irmãos, que ele ainda reforça isso, dizendo no versículo 2, servir ao Senhor com alegria. Então, esse é um sentimento muitíssimo apropriado. Então, nós devemos nos preparar para o culto. É bem verdade, meus irmãos, que coisas desta vida nos tiram a nossa alegria. Muitas coisas podem acontecer e a gente vir para o culto entristecidos, abatidos, cabisbaixos por causa de dificuldades. Mas é importante a gente preparar o coração para que mesmo em meio a dificuldades, nós possamos adorar a Deus com alegria. Meus irmãos, isso aqui é, por assim dizer, uma antecipação da eternidade. A igreja, ela tem muitas reuniões, mas não existe nenhuma reunião tão importante e tão maravilhosa como esta que nós estamos aqui, que é o culto a Deus. Deus, na sua palavra, convoca o seu povo para que no dia dele, no dia do Senhor, nós estejamos na sua presença. Aqui é a reunião, como foi dito aqui, o presbítero falou que nós somos a noiva, Cristo é o noivo, nós somos a família, Deus é o pai dessa família, nós somos o corpo, Ele é o cabeça, e aqui é a reunião dessas duas partes, em que nós nos apresentamos diante do Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade. Então, meus irmãos, nós devemos nos preparar para o culto, preparar o nosso coração para que nós estejamos aqui de maneira satisfeita, alegres, para adorar e bendizer a Deus. Então, ele celebrai ao Senhor com júbilo, gritai de alegria, celebrai, servir ao Senhor com alegria. Então, assim devemos adorar o Senhor. E mais, com gratidão. Observem que ele vai dizer exatamente aí no versículo 4, entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Então pense naquela cena aqui, porque o contexto é lá de Israel. Os peregrinos estão vindo de várias partes de Israel para Jerusalém. E lá está o complexo do templo. Tem o templo mesmo, a nave, vamos dizer assim, que só os sacerdotes entram. Vocês sabem que a nave, vamos dizer assim, aquela parte mais central do templo ou do tabernáculo, como era antes do templo ser construído, ele era dividido em dois cômodos. No primeiro cômodo, todos os sacerdotes entravam. No segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Mas em volta há um cercado. Primeiro era uma cerca de cortinas, depois eram muros. E nessa parte externa tem portões, e aí o povo está chegando para adorar a Deus. Aquelas multidões vindo de todas as partes, e eles têm que entrar como? Entrai por suas portas, as portas do complexo do templo. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios, que era aquela cerca, e depois o muro em volta, e nos seus átrios, com hino de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Ou seja, esses adoradores tinham que entrar rendendo graças ao Senhor, reconhecendo a bondade, a misericórdia e o favor do Senhor para com eles. Nós devemos vir com o nosso coração cheio de gratidão pelos muitos benefícios,
de todos o maior, a dádiva do seu Filho bendito Jesus Cristo, que, como nos diz a sua palavra lá em Romanos, Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, e com ele certamente nos dará todas as coisas. E além disso, irmãos, tantos e tantos benefícios, o dom da vida, da respiração, toda a boa dádiva, todo dom perfeito procedem do Senhor. E com gratidão no coração, gratidão transbordando, de maneira que isso se expresse em nossos lábios com ações de graças. Então, essa é a ideia aqui do nosso salmo. Nós devemos adorar o Senhor com alegria e com ações de graças, com gratidão. E quanto às nossas palavras, além das ações de graças que nós mencionamos, nós temos aqui, meus queridos, hinos. Vejam, cânticos e hinos de louvor. Nós temos, observem aqui no Salmo, que ele vai dizer no versículo 2: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Depois, no versículo 4, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Então, a música, a adoração também, através da música, eles entravam cantando e louvando a Deus. Eles vinham cantando durante todo o percurso, que tem os cânticos que nós chamamos os salmos de romagem, que estão aqui na Bíblia, no livro dos Salmos. E quando chegavam lá, eles não paravam, eles continuavam cantando, louvando e bendizendo a Deus com salmos, cânticos e hinos ali em louvor e adoração a Deus. E, irmãos, vejam como a música é importante no culto público. É tão importante que Deus, ele nos deu uma coletânea inteira e que constitui o maior livro da Bíblia, que é o livro dos Salmos. É uma coletânea de cânticos, de músicas para adoração ao Senhor. Além de muitos outros textos bíblicos que eram ou cânticos ou fragmentos de cânticos, como, por exemplo, Filipenses capítulo 6, capítulo 2, a partir do versículo 6, aquele texto maravilhoso que diz que Cristo, mesmo sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, na figura humana se humilhou até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Cristo todo joelho se dobre, toda língua confesse que ele é Senhor para a glória de Deus Pai. A maioria dos estudiosos entendem que isso faz parte de um cântico, ou que era um cântico que a igreja entoava no primeiro século, naqueles primeiros dias. Então a música ela é importante sim, no contexto do culto público. Nós estamos aqui para fazer várias coisas, para orar, para cantar, para ouvir a pregação da palavra, para celebrar os sacramentos, tudo isso faz parte do culto e é muito importante. E aqui, meus queridos, observem que essas duas coisas, oração de ações de graças e cânticos de louvor, hinos e cânticos, apontam, ou nós temos aqui a amostra daquilo que na fé reformada nós chamamos dos elementos essenciais do culto. O que é essa questão de elementos essenciais? São aqueles elementos que a palavra de Deus nos mostra que devemos realizar no culto. Para nós reformados, nós entendemos que nós devemos fazer no culto apenas aquilo que a palavra de Deus ordena, ou que há um exemplo claro, ou que há uma evidência clara nas Escrituras, de maneira que possamos ver isso logicamente. Ou seja, o que nós vemos na Bíblia que faz parte do culto, que é essencial? A oração, e aí nós temos aqui representada pelas ações de graças, a música, e hinos, salmos e cânticos espirituais, a pregação da palavra, a leitura da palavra, os sacramentos. Então são os elementos essenciais, nós não podemos acrescentar. Por que nós não temos uma peça teatral aqui no culto? Porque isso não é elemento essencial do culto. Por que nós não temos uma coreografia aqui no culto?
Porque Deus não ordenou que isso estivesse no culto. Porque nós devemos cultuar a Deus não da maneira como nós gostaríamos, ou da maneira que nos satisfaz, mas da maneira que Ele prescreveu na Sua palavra. E eu queria que vocês observassem que Deus aqui nesse salmo está prescrevendo não só aquilo que nós devemos fazer, mas inclusive aquilo que nós devemos sentir. Nós devemos celebrar o Senhor com alegria. É muito significativo, é fundamental que a gente entenda isso. O eterno Deus, ele é zeloso com o seu culto, ou com o culto que é prestado a ele, de maneira que ele prescreve na sua palavra aquilo que devemos realizar. Nós não temos a liberdade de tirar ou acrescentar. Inclusive, ele mesmo diz lá em Deuteronômio, quando o povo estava se preparando para entrar na terra prometida, ele diz: vocês não vão me adorar como os povos dessa terra adoram seus deuses. Vocês não vão nem tirar e nem acrescentar nada daquilo que eu lhes digo. Porque Deus, ele não só exige que que nós venhamos a adorá-lo, mas ele exige que nós venhamos a adorá-lo conforme ele mesmo prescreve na sua palavra. E quanto ao entendimento, como é que nós devemos adorar? Então, quanto aos sentimentos, emoções, alegria, gratidão. Quanto às palavras, ações de graças, música. E quanto ao entendimento, nós temos aí o versículo 3, que nos diz: sabei, observe essa palavra, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Meus irmãos, entender quem é Deus, a quem nós estamos adorando, entender quem nós somos em relação a esse Deus, faz toda a diferença na hora da adoração. Nós não estamos adorando, como eu disse, um Deus tribal, um Deus limitado. Nós não estamos adorando um Deus necessitado de adoração. Nós estamos aqui reunidos diante daquele que é o Criador de todo o universo, aquele que governa todas as coisas, aquele a respeito de quem a Bíblia diz que ele não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Nós estamos aqui diante daquele que conta cada estrela pelo seu próprio nome. Nós estamos diante daquele que governa não só a nossa galáxia, mas todas as demais também. Nós estamos diante daquele para quem as nações não passam de um pingo d'água, como nos diz as Escrituras. Então nós precisamos reconhecer que o Senhor, Yahvé, é Deus. O único Deus vivo e verdadeiro. É diante dele que nós estamos em adoração, em louvor, em ações de graças. É diante desse Deus. E esta palavra que está sendo pregada agora é desse Deus grandioso, é a mensagem dele para mim e para cada um de vocês. Isso faz diferença. Vejam que quando as pessoas na Bíblia, elas se depararam com a realidade de Deus, isso foi impactante. Quando elas entenderam quem é Deus. Lembre-se de Isaías, que entra lá no templo, e o templo está, e ele tem aquela visão, e o templo está se movendo, é como se tivesse um terremoto, os serafins voando e dizendo: santo, santo, santo. Ele ficou tão impactado que ele disse: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Em outras palavras, eu estou perdido, porque eu estou diante do Deus verdadeiro. Lembrem-se quando Pedro, ele tendo com seus amigos pescado a noite toda, mas não pegaram nenhum peixe. E eles então saem. E Jesus, depois que eles saem, Jesus prega ali a palavra do barco deles, diz: voltem, lancem as redes ao mar. E aí Pedro diz: Senhor,
E nós estamos falando de pescadores profissionais. Nós passamos a noite toda pescando. Nós não pegamos nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. E eles foram e lançaram. E diz que a Bíblia nos diz que foram tantos peixes que foi necessário um outro barco a ajudar. E quando Pedro então sai, o que vocês lembram que Pedro diz para Jesus? Retira-te de mim, porque eu sou pecador. Meus irmãos, entender quem é Deus é fundamental para adorá-lo. Por isso o salmista diz: sabei que Yahvé, aqui Senhor com letra maiúscula, que é o nome pactual, que aponta para a sua eternidade, para a sua fidelidade, para o grande eu sou. Ele diz: sabei que o Senhor é Deus. Então nós devemos ter consciência diante de quem nós estamos. Nesse momento aqui, em termos físicos, vocês estão diante de um pecador como vocês. Tão falho quanto vocês, esse que está pregando. Mas todos nós aqui estamos diante do Deus eterno, que está entre nós. E nós devemos reconhecer isso. Mas nós devemos reconhecer também, para adorarmos de maneira apropriada, com entendimento, quem nós somos em relação a esse Deus. E ele vai dizer, na continuidade do verso 3, dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Esse Deus infinito, eterno, que não precisa de nós, ele, na sua graça, nos alcançou por meio do seu Filho bendito Jesus Cristo, nos redimiu, nos trouxe do mundo, nos separou para sermos o seu povo, para sermos o seu rebanho, o povo da sua aliança, o povo com quem ele tem um pacto, uma aliança, o povo que faz parte do seu rebanho. Que coisa maravilhosa, que privilégio grandioso. Nós somos o povo da aliança do Senhor, nós somos o rebanho daquele que é o Supremo Pastor. E sabe por que nós somos, meus irmãos, tudo isso? Não é porque nós somos melhores do que aqueles que estão lá fora. Não é porque nós somos melhores do que aqueles que estão agora lá nos bordéis, nos presídios, nas farras ou em qualquer outra coisa. Sabe por que nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio? Porque esse Deus maravilhoso, que é o supremo pastor, vejam a figura aí de pastoral, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, porque esse supremo pastor, ele se fez como um de nós. Ele assumiu a nossa natureza. Esse Deus que é eterno, infinito, que não necessita de nada, ele assumiu a nossa natureza, com exceção do pecado. Ele assumiu a nossa natureza, se tornou como um de nós. E aquele que nunca tinha sentido sede, passou a sentir sede. Aquele que não sabia o que era cansaço, ele passou a saber o que é cansaço. Aquele que nunca não sabia o que era lágrimas, passou a saber o que é lágrimas. Aquele que não sabia o que era dor, se tornou um homem de dores, que sabe o que é padecer. E por fim, ele experimentou a própria ira de Deus para nos arrebanhar, para nos redimir, para nos reunir e para nos constituir ovelhas do seu pastoreio. O Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele continua: elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Nós só somos o que somos, povo de Deus, rebanho desse supremo pastor, porque em Cristo ele se fez homem, se tornou como um de nós e morreu em nosso lugar. O pastor deu a vida pelas ovelhas, para que as ovelhas pudessem viver. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. É por isso. Por causa da obra perfeita e consumada daquele que é o supremo e bom
pastor. E, irmãos, desses 4 primeiros versículos, nós aprendemos que a verdadeira adoração envolve todo o nosso ser. Observaram isso? As palavras, os sentimentos, o entendimento, as ações. Isso é uma lição preciosa para mim e para vocês. Porque a nossa mente muitas vezes se distrai, não é mesmo? Muitas vezes, fisicamente estamos aqui, mas o nosso pensamento está lá. Muitas vezes estamos aqui, mas nós nem estamos atentando para aquilo que está acontecendo. Muitas vezes estamos aqui, mas o nosso coração está em outro lugar, ou em outras coisas. No entanto, neste salmo nós aprendemos que todo o nosso ser deve estar envolvido nesse momento na adoração ao Senhor. As nossas emoções, as nossas palavras, a nossa atenção, tudo. Deus requer que nós o adoremos com todo o nosso ser, com inteireza de coração. Então, meus irmãos, nos esforcemos para isso, nos preparemos para esse momento, para que nós possamos adorá-lo de fato com todo o nosso ser, não só com as palavras, mas com todo o nosso ser, porque esse Deus, ele requer isso de nós. Porque esse Deus maravilhoso, ele merece isso. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Uma coisa que é muito fundamental é que Deus, ele não quer, meus irmãos, simplesmente as nossas ações e atitudes. Ele quer uma consagração por inteiro e que começa no coração. Veja que quando os mandamentos de Deus, eles são resumidos, o Senhor Jesus resume os seus mandamentos, o que ele diz? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Aprendamos isso, pratiquemos isso. Todo o nosso ser. O cristianismo, meus irmãos e irmãs, não é uma religião, digamos assim, primariamente ou principalmente externa. Ela é uma religião que envolve o nosso interior. Tanto é verdade que quando Deus ele quer transformar uma pessoa que é idólatra, que está no mundo, para vir para Ele próprio, Ele arranca o coração, como nos diz a palavra, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, para que aprenda a temer o Senhor e fazer a sua vontade. O Senhor Jesus, ele repreendeu os fariseus, aqueles religiosos que externamente eles procuravam fazer as coisas segundo a lei e suas tradições. Mas Jesus disse: vocês não passam de sepulcros caiados, por fora belos, mas por dentro estão cheios de podridão. Limpai o interior do copo e o exterior será limpo. Nós precisamos trabalhar a nossa vida, o nosso coração, para que de fato o nosso coração esteja no Senhor, para que nós de fato estejamos voltados para Ele, de maneira que possamos nos apresentar diante dEle com alegria, com ações de graças, com hinos de louvor. Então, esse salmo nos ensina, todo o nosso ser tem que estar envolvido na adoração ao Deus único e verdadeiro. E, irmãos, e nós, como eu disse, nós devemos fazer conforme a palavra requer de nós. E nesse ponto, a confissão, ela é muito, vamos dizer assim, nos ajuda muito. Olha o que nos diz a nossa confissão de fé a respeito do culto. Ele vai dizer a confissão diz o seguinte: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido, servido de todo o coração, de toda a alma, de toda a força,
Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível de qualquer outro modo não prescrito nas sagradas ou nas santas escrituras. Então observe que a confissão, ela transmite esse ensino bíblico, que deve ser com todo o nosso ser, que deve ser conforme Deus prescreve na sua palavra. E atentem, irmãos, uma informação importante desse texto que corrobora com isso, é que essas palavras, celebrai, servir, no versículo 1, celebrai, no versículo 2, servi, e no versículo 3, sabei, entrai, verso 4, todas essas palavras, elas estão no modo imperativo, que é aquele modo pelo qual nós ordenamos, faça isso, faça aquilo. Então, o que nós temos aqui não é uma sugestão de Deus para o seu povo, mas o que nós temos aqui é uma ordenação de Deus para todo o seu povo e, na verdade, para todas as suas criaturas racionais, que nós o adoremos, que nós o sirvamos com inteireza de coração, com todo o nosso ser. E por que devemos fazê-lo? Aí nós vamos então para a nossa segunda parte, e de maneira mais rápida. Versículo 5 nos mostra o motivo por que nós devemos adorar Deus dessa maneira, com todo o nosso ser. Versículo 5 nos diz: porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então aqui o salmista destaca como razão, como motivos para adorarmos a Deus com todo o nosso ser, os atributos da bondade, da misericórdia e da fidelidade de Deus. Esse Deus, ele é bom, ele é misericordioso e ele é fiel. E bondade aqui, meus irmãos, eu quero trazer aqui um conceito de um teólogo chamado Berkhoff. Ele diz assim: a ideia fundamental sobre a bondade de Deus é que ele é, em todos os aspectos e por todos os modos, tudo aquilo que deve ser como Deus e, portanto, corresponde perfeitamente à ideia expressa pela palavra Deus. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, que a bondade de Deus aponta para a sua excelência, a excelência do seu ser e dos seus atributos. E nesse sentido, só Ele é bom. Lembra o que Jesus disse para o jovem rico? Não há bom senão um, que é Deus. Como assim? Porque nesse sentido de bondade, só Ele é. Só Ele é perfeito, só Ele corresponde à ideia de Deus, só Ele de fato é excelente. E, portanto, nesse sentido, só Ele é bom. E Ele expressa isso, essa bondade, de muitas maneiras para conosco. No dia a dia, só o fato de nós estarmos aqui vivos, isso é a expressão da bondade de Deus. Mas esse Deus, meus irmãos, ele não é só bom, ele é misericordioso. Observe o que diz aqui o texto. E a misericórdia aqui significa aquela bondade ou aquele amor de Deus pelo qual ele tem compaixão daqueles que estão em miséria, daqueles que, embora mereçam a punição, embora mereçam a condenação, Deus se compadece deles. Então aqui, esse atributo da misericórdia de Deus. Israel podia falar tanto da bondade quanto da misericórdia de Deus, porque esse povo tinha sido alvo dessas ações de Deus. Por exemplo, estava lá no Egito, escravizado, mas Deus, na sua bondade e misericórdia, resgatou aquele povo e trouxe com o braço estendido e lhe deu a terra prometida, apesar de de toda a pecaminosidade daquele povo. Mas esse Deus, ele não é só misericordioso e bondoso, ele é fiel. E a fidelidade de Deus significa dizer que quando ele empenha a sua palavra, ele realmente cumpre cabalmente. Ele é fiel à aliança, ainda que seu povo muitas vezes seja desobediente e infiel, Deus mantém-se fiel às suas promessas, à aliança que ele fez com o seu povo. E nós podemos ver isso em Israel. Israel podia dizer: o Senhor é bom, a misericórdia do Senhor dura para sempre, de fidelidade em fidelidade, de geração em geração, a sua fidelidade.
Lembram por que eles foram libertados do Egito? Porque Deus se lembrou da aliança que ele tinha com o seu povo, que ele tinha feito com Abraão, dizendo que seria o seu Deus e da sua posteridade. E por causa da sua fidelidade às promessas que ele tinha feito a Abraão, ele vai tirar o povo do Egito com mão poderosa, apesar daquele povo. Meus irmãos, e por isso Israel aqui está sendo convocado a adorar o Senhor, porque esse Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, por todas as gerações a sua fidelidade. E meus irmãos, se Israel tinha motivo para adorar a Deus de todo o coração, nós muito mais. Nós que vivemos depois da cruz. Porque se Israel provou a libertação do Egito, a entrada na terra prometida e tantas outras coisas, nós provamos muito mais. Nós conhecemos muito mais do que aquele povo. Porque nós podemos olhar agora para as escrituras completas e perceber que não só a misericórdia, a bondade, a fidelidade, mas todos os atributos se manifestaram de maneira singular na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por exemplo, acerca da sua bondade, nos diz o texto, por exemplo, de Efésios capítulo 2, que para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo morreu ali na cruz. E ali ficou evidenciada a bondade de Deus para conosco. Porque ele fez isso para a nossa salvação. E no final, quando todo o povo do Senhor tiver reunido, todos os eleitos, essa bondade vai ser, digamos assim, vai ser louvada por todo esse povo. Porque nós olharemos para o passado, olharemos para aquele presente que está para nós agora no futuro, e nós vamos dizer, nós estamos aqui nesse estado de glória, por causa da bondade de Deus, que enviou seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E nesse mesmo sentido, nós vamos ver a questão da misericórdia. Porque a palavra de Deus nos mostra lá em Efésios que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos por natureza filhos da ira, mas Deus, por causa do seu grande amor, por causa da sua misericórdia, nos diz o texto de Efésios, ele nos deu vida juntamente com Cristo. E a fidelidade, onde se cumprem todas as promessas de Deus? Ou em quem? A Bíblia diz, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto por ele é o amém para a glória de Deus. Ou seja, todas as promessas de Deus se cumprem em Cristo. Portanto, meus queridos, todos os atributos, não só esses que estão aqui, mas pense no amor. Onde é que o amor de Deus mais se manifesta? Na cruz. Deus amou seu filho Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho para morrer por nós, nos diz a palavra de Deus. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Onde se manifesta a ira de Deus de uma maneira mais intensa, além do inferno? Na cruz. Porque lá na cruz Cristo sofre o inferno por mim e por vocês, para que nós vivêssemos para sempre em glória. É lá onde se manifestou a ira de Deus de maneira mais intensa. E assim nós poderíamos tratar de todos os atributos, a justiça, a santidade e assim por diante. É em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, nós que aqui estamos, nós temos muito mais motivos para vir até aqui, nos reunir como povo de Deus e adorar a Deus com todo o nosso ser. Porque nós podemos dizer que Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. E se você não é crente, você nunca vai provar essas coisas de maneira, vamos dizer assim, no seu aspecto especial. Por exemplo, você prova isso de maneira geral. Porque Deus é misericordioso para com você, Deus é bondoso para com você. Só o fato de você estar vivo é manifestação da bondade e da misericórdia de Deus. Mas se você só provará o aspecto salvífico, salvador desses atributos, se você estiver unido a Cristo. Porque só nele há salvação.
Só nele você tem acesso à graça especial e salvadora de Deus. Por isso, arrependa-se dos seus pecados, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Quanto a nós, irmãos, adoremos a Deus com todo o nosso ser, porque Ele é bom, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre e por todas as gerações a sua fidelidade. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, rendemos graças pela tua palavra que é viva e eficaz. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos concede o privilégio de podermos nos apresentar diante do Senhor para te adorar. Agradecemos porque o Senhor nos alcançou com a tua graça salvadora. O Senhor fez de nós o teu povo e ovelhas do teu pastoreio. E para isso, o Senhor enviou o teu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E agora, Senhor Deus, o Senhor requer de nós na tua palavra que nós te adoremos com todo o nosso ser, com as nossas palavras, com os nossos sentimentos e emoções, com as nossas ações. Ó Deus, ajuda-nos a valorizarmos esse momento tão importante, que é o momento do culto. Que venhamos, Senhor Deus, ter isso em alta conta, de maneira que não venhamos faltar por qualquer motivo, mas venhamos nos preparar e nos alegrar e até, ó Deus, aguardarmos com ansiedade esse momento de estarmos aqui reunidos na tua presença para prestar a ti o culto, a adoração que são devidos ao Senhor. E aqueles que estão conosco nesta ocasião, ó Deus, alcança-os com a tua graça salvadora, para que também façam parte do teu povo, para que também sejam ovelhas do teu pastoreio. E assim, junto conosco, te adorem em espírito e em verdade. Faze isto, ó Deus, nós te imploramos, no nome de Jesus. Amém.